A paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Vamos iniciar hoje mais um estudo a respeito dessa carta, a carta de Romanos. E vamos adentrar no capítulo 7 de Romanos. Esse capítulo é muito interessante porque Paulo ele começa a expressar, digamos assim, um pouco mais do coração, dos dilemas, das lutas que ele travava como um homem de Deus. E é legal porque a gente consegue se identificar melhor com o apóstolo, porque a gente percebe que muitos dos dilemas que ele passava, a gente também passa. Questionamentos que nós fazemos ao longo da nossa vida e principalmente a respeito da santificação, da luta que nós temos para sermos melhores, da luta que nós temos para fazermos mais a vontade de Deus. Eu gosto muito da citação de F.F. Bruce. Ele fala assim que Paulo é um homem que vive simultaneamente em dois planos. Ele está ardentemente ansioso por levar uma vida mantida no plano superior, mas ele tristemente se vê ciente da força do pecado que nele habita. Então são os dois planos que muitas das vezes nós passamos na nossa vida cristã. A gente tem a vontade de fazer a vontade de Deus, a gente quer realmente, ser melhores, ler mais a Bíblia, orar mais, evangelizar mais. Só que ao mesmo tempo a gente se vê muito ciente da força do pecado em nós, da luta que nós travamos contra a carne. E no versículo 14, para nós adentrarmos naquilo que fala o estudo dessa semana, fala assim, o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano e escravo do pecado. Então no versículo 14, Paulo ele consegue enxergar que realmente a lei é algo bom, a vontade de Deus é algo bom. E esse é o primeiro estágio que eu queria falar para vocês, que eu chamo de estágio de conflito. Que a gente começa a perceber alguns conflitos que existem. Então, quando nós não conhecemos a Deus, quando nós somos descrentes, quando nós somos, digamos assim, mundanos, a gente acha que o problema é a lei. A gente pensa que assim, quando a gente não pode fazer certo tipo de coisa, fazer certo tipo de comentários, usar certo tipo de palavras, quando a gente não pode fazer algumas coisas como crentes, a gente pensa assim, mas poxa vida, né? Isso é coisa de fundamentalista, é coisa de quem quer ser muito legalista, religioso. Mas quando a gente vai caminhando, crescendo com Deus, a gente começa a perceber que a lei de Deus é algo bom. A gente começa a perceber que quando a Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, é algo bom. Então Paulo percebe que ele realmente precisava dessa lei. A lei é algo bom. Então se a lei é algo bom, o fato de eu não conseguir cumprir ela é porque o problema está em mim. Então é o que Paulo fala realmente a respeito disso. Muitas das vezes a gente tenta diminuir a lei para que a gente possa se enquadrar nela. Então a gente, vamos rebaixar o nível da vontade de Deus para tentar enquadrar. Mas não é isso o que a Bíblia nos ensina. Então a gente começa a perceber que esse é o primeiro conflito. Um conflito entre a natureza da lei, que é algo bom, e a nossa natureza, que é uma natureza ruim, uma natureza pecaminosa. E no versículo 15 a gente enxerga o segundo conflito desse estágio. Então ele fala assim, não entendendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Então a gente enxerga um segundo conflito, porque eu sei o que é certo fazer, eu sei o que é correto, eu sei que o certo é eu não pagar o mal com o mal, como diz a palavra, eu tenho que pagar o mal com o bem, eu sei que isso é o correto, mas a minha vontade é de pagar o mal com o mal. Então se uma pessoa me fecha no trânsito, a minha vontade é de xingar ela, o que eu desejo muitas das vezes, o que eu faço muitas das vezes é desrespeitar ela ou no mínimo fazer uma cara feia. Se alguém me xinga no trânsito, eu não vou falar assim, tudo bem, tranquilo. Eu sei que esse é o certo, mas muitas das vezes não consigo fazer, porque a minha vontade é fazer o que é errado. Então, esse é um segundo conflito que existe nesse estágio, que é eu saber o que é certo, mas eu não consigo fazer. E isso a gente entende que conhecer não é o suficiente. Você pode até ter conhecimento, mas isso não significa que você vai mudar, que você vai ser transformado. Não basta você ter informação, é preciso uma transformação. Então, Paulo começa a enxergar esses dilemas, os mesmos dilemas que Pedro também enxergou. Ele sabia exatamente que Jesus já tinha avisado ele que ele iria negar, que ele iria realmente, virar as costas para Jesus. Ele falou, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Então Pedro ele tinha um conhecimento, mas ainda assim, no momento em que ele se viu naquele situação de dificuldade ali na morte de Jesus, ele foi lá e negou a Jesus, mesmo ele sabendo, porque existe esse conflito. E um terceiro conflito, no versículo 16, ele fala assim, mas eu sei que o que eu faço,
é errado. E isto mostra que concordo que a lei é boa. Eu concordo que o que eu estou fazendo é errado. Eu sei que eu pagar o mal com o mal é errado, eu já entendi isso. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Então aqui Paulo enxerga um terceiro conflito, um conflito de que há uma necessidade de libertação, porque eu estou escravo desse pecado que habita em mim. Então existe uma diferença total entre um pecado que ainda sobrevive dentro de nós e um pecado que reina em nós. Então Paulo ele enxerga assim, não sou eu que estou fazendo isso, é o pecado que habita em mim. Então eu não estou, digamos assim, dominado pelo pecado, mas existe ainda fagulhas, existe aspectos do pecado em mim que faz fazer o que é errado. Então existe uma diferença entre você ser uma pessoa regenerada que está lutando contra o pecado, você está ali, sabe, tentando, e uma pessoa totalmente aceitando o pecado, praticando, vivendo aquele pecado. E uma coisa é o fato do pecado viver em nós, e outra coisa é nós vivermos sem pecado. Então são coisas diferentes, e Paulo está enxergando essa necessidade de libertação. Então é um conflito entre a liberdade e a escravidão, o pecado querendo me tornar escravo, e eu lutando pela liberdade. Então eu queria que você refletisse sobre esse primeiro estágio que nós vamos falar, que é o estágio do conflito. Você consegue enxergar esse conflito na sua vida? Entre saber o que é certo e fazer o que é certo? Entre você enxergar que em alguns aspectos você está escravo daquele pecado, você precisa de libertação, e você entender que a lei é boa, mas ainda assim a nossa natureza não consegue corresponder com essa lei. Então, Deus abençoe você e até a próxima semana.